Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa quarta videoaula do seu curso aqui de Revit BIM através do projeto Auto Criativo. Meus amigos, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos começar a fazer algumas pequenas configurações aqui no nosso programa no Revit, deixando ele já meio que preparado, né, para a sequência das aulas, onde nós vamos então trazer um projeto ali do AutoCAD, onde eu vou mostrar para vocês todos os detalhes para a gente começar então a fazer aí a nossa edificação. Bom, antes de eu começar a falar os temas que eu vou comentar na aula de hoje, eu quero que você observe aí, caso você esteja vendo o vídeo pela internet, que na descrição do vídeo vai ter um link para você fazer o download do projeto, ele em PDF. Caso você esteja, caso você tenha feito o download da pasta tema da aula 4, também dentro dessa pasta estará aí o arquivo do projeto que nós vamos desenvolver, tá? Eu já deixei ele disponível aí para que vocês tenham uma ideia do projeto, vocês já analisem o tipo da planta, analisem também os cortes, as vistas, que é o projeto que a gente vai praticamente aí utilizar dentro de todas as aulas. E aí na próxima aula, aula 5, nós vamos pegar esse projeto, que no caso ele é um arquivo de AutoCAD, tá? Ele é um arquivo aí DWG. Existe um processo, um procedimento bem importante que você deve fazer para trazer para o Revit, tá? Então eu vou explicar detalhadamente para vocês, já deixando o projeto nos seus respectivos níveis, tá? Por exemplo, no nosso caso aí é uma planta de um sobrado, então a gente tem ali todos os níveis bonitinho. Depois a gente também tem ali as vistas, então nós vamos trazer do AutoCAD as vistas, as elevações, trazer também os cortes, deixando o nosso ambiente 3D aqui já preparado para a gente poder então erguer ali no caso as paredes, erguer os pilares, fazer as vigas, né, vigas baldrames e assim por diante, tá? Então aproveite, faça aí o download do arquivo em PDF, você já dá uma analisada no projeto, ele ainda está cru, tá? Ele está bem simplificado, aí você vai observar que ele quase não tem muitas informações, mas ele é apenas uma base para a gente obviamente constituir aqui no Revit. Aí depois, lá na frente, quando a gente criar as nossas folhas, criar as nossas pranchas de desenho, vocês vão ver que o projeto ele vai ser muito rico de informações, vai ser um projeto executivo com muitos detalhamentos, com muitas anotações, com cotas, linhas de chamadas, tabelas e tudo o que realmente manda aí um belo projeto, tá bom? Então, abra aí o arquivo e aí você já vai ter uma ideia do projeto que vamos desenvolver. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre alguns assuntos importantes que vai deixar o nosso Revit preparado para que a gente possa iniciar um projeto. Antes de mais nada, é interessante que vocês entendam o seguinte. Esses procedimentos que a gente estará fazendo aqui nas aulas de configuração aqui do Revit, funciona basicamente para você ter uma ideia ou um conceito didático do assunto. Por quê? Porque dependendo do tipo de projeto que você vir a desenvolver no futuro, essas configurações podem ser diferentes. Ou seja, você não vai utilizar as mesmas configurações de um projeto de uma casa quando você estiver, por exemplo, fazendo um projeto de um comércio, ou fazendo uma loja, ou fazendo uma indústria, ou algo nesse sentido. Então, as configurações elas podem sofrer alterações, ou seja, o estilo de linha que você usa, o tipo de visualização de determinada vista que você usa, pode ser diferentes em projetos diferentes. Agora, o que é importante é que você vai começar a entender o conceito, e eu tenho certeza que em cima do conceito que você aprender, você depois vai constituir aí os seus arquivos, ou conhecidos também como modelos templates, tá bom? Ou arquivos de templates. Então, o que a gente vai fazer? Agora, no primeiro momento, a gente vai fazer algumas configurações. No final dessa aula, nós vamos salvar esse arquivo, ok? Como um template. E aí, na aula 5, que é a nossa próxima aula, nós vamos reabrir esse arquivo e vamos começar a constituir o nosso projeto. Aí, o que vai acontecer? Na hora que a gente estiver fazendo o nosso projeto, a gente não vai criar paredes novas? Vamos, não é? A gente não vai criar pisos novos, lajes, vigas e tudo mais? Sim. Então, esses elementos constituídos, que serão famílias do projeto, serão inseridas no template, tá bom? Então, o que vai acontecer? Com o decorrer das aulas, o arquivo que a gente for desenvolver, né? A casa que a gente desenvolver, a gente estará acrescentando elementos ao nosso template. Tudo bem? Não se confunda agora, não fique um pouquinho ansioso também, porque a gente vai passando para vocês detalhadamente aí no decorrer
de todas as aulas. Aí, elementos que a gente trouxer de fora do arquivo aqui, por exemplo, eu baixar uma família, baixar uma porta ou algo nesse sentido, aí são arquivos de famílias externos, tá bom? Não é arquivos de famílias do projeto, tá? Então, a gente vai possivelmente inserir, mas aí a gente vai explicando para vocês as diferenças entre os elementos. Vai ter uma aula específica sobre famílias, eu vou explicar detalhadamente para vocês o que são famílias do projeto, o que são famílias, né? Aliás, famílias do sistema e o que são famílias importadas para dentro do programa, tá bom? Mas num contexto geral, nós vamos fazer as configurações iniciais, tá? E depois, posteriormente, já começar o projeto e esse projeto vai servir como base para a gente desenvolver o nosso template posteriormente. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Quando você vai abrir o Revit, né, eu já até comentei isso com vocês anteriormente, e nós vamos lá naquela opção de abrir um novo, tá? Arquivo de projeto de arquitetura. É basicamente isso daqui, pessoal. Ó, quando nós vamos vir aqui, ó, em novo, vai surgir aqui essa mesma janelinha que eu já havia mostrado para vocês. E vocês têm aqui, então, alguns templates, ó, modelo de construção, arquitetura, estrutural e mecânico. Eu havia falado para vocês abrirem aqui o modelo de arquitetura, tá? Ou, se vocês virem aqui, ó, no botãozinho procurar, quando vocês clicarem aqui, vai surgir uma janela chamada pasta Brasil, que é uma pasta já original quando você instalou o Revit aí no seu computador, tá? E quando você inicia através daquele modelo de arquitetura, na verdade você está abrindo esse template aqui, ó, o Default BRA PTBR, tá? Aliás, PTB. Tá, ó, Default BRA PTB. Na verdade, ele é um template que ele já vem aí basicamente configurado para o que a gente tem aqui no Brasil. Por que eu falo basicamente, pessoal? Porque é o seguinte, o Revit ele é um programa desenvolvido e totalmente elaborado para conceitos de construção norte-americano ou conceitos de construção lá dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que meio que fazer uma adaptação em muitas configurações, tá? Para que a gente possa usar aqui dentro das normas técnicas aqui do Brasil. Então, o que acontece? Às vezes pode acontecer de você encontrar uma espessura de linha que não coincide com os conceitos daqui do Brasil. Pode ser que você encontre algum tipo de visualização de um determinado objeto que não coincide com aqui do Brasil, mas, num conceito geral, este template aqui ele é muito legal e já dá para fazer muita coisa. Obviamente que no decorrer das aulas, nós vamos encontrar situações que não casam muito bem com o que a gente está conhecendo aqui no Brasil, mas eu vou explicando para vocês e nós vamos então fazendo esta configuração, tá bom? No final, obviamente no final, como eu comentei agora há pouco, com o nosso projeto pronto, com tudo certinho, tudo bem elaborado, o nosso template estará aí 100% apto, né, podemos dizer assim, a ser utilizado aqui com os conceitos no Brasil, tá bom? Então, quando você clicar aqui, ó, clicar em abrir, na verdade, tá? Deixa eu clicar aqui, ó, abrir, opa, abrir aqui. E você está abrindo, na verdade, aquele mesmo template de arquitetura convencional, tá? Ó, não tem diferença nenhuma aí no que você já conhece. Contudo, na hora que você for salvar, olha só, eu vou vir aqui em arquivo, vou apenas fazer um exemplo, tá? Vou clicar aqui, ó, em salvar como e vou salvar como um modelo, tá? Que é o RT. Quando eu clico aqui, ele já vai me levar para a pasta Brasil. Olha só, pasta Brasil. Acontece o seguinte, pessoal, que essa pasta Brasil é uma pastinha bem escondidinha aí no seu computador. Possivelmente você não vai encontrar ela tão fácil assim. Na hora que você clica ali em arquivo e salvar, possivelmente vai abrir aí os seus documentos ou área de trabalho e nunca vai sair aqui nesta pasta. Por que ela apareceu? Porque antes eu vim aqui, ó, e cliquei em novo, tá? Ó, vim aqui em novo e aí eu cliquei em procurar. Aí ele me jogou na pasta Brasil, ok? Quando eu vim aqui, deixa eu cancelar. Quando eu vim aqui e cliquei em salvar como modelo, ele já me levou para a pasta Brasil, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora um procedimento para a gente encontrar essa pasta Brasil no nosso computador, porque é aqui o local mais ideal para você salvar os seus templates, tá? Vai acontecer, como eu comentei agora há pouco, você tem um template para
uma residência, um template, por exemplo, para áreas comerciais, um template para projetos de acessibilidade e assim por diante. Com o decorrer aí da sua profissão, você terá vários templates. E o ideal é sempre salvar na pasta Brasil, realmente, tá? Então, como é que a gente encontra essa pasta Brasil? Olha só, vou abrir a raiz aqui para que vocês vejam, ó. Ela está localizada no disco local C, ok? Depois ela está dentro de uma pasta chamada Program Data, Autodesk, R, Revit 2019, Templates e Brasil. Contudo, essa pasta Program Data é uma pasta oculta e protegida do seu sistema, tá? Eu vou fechar aqui, ó, para que vocês entendam. Deixa eu cancelar aqui, cancelar. Eu vou no Windows Explorer, que é aquela pastinha onde nós temos os nossos HDs, tá bom? Muito bem, olha só, já estou aqui. E nós temos então o nosso disco local C, que é o local exato onde foi instalado o Revit. Então você vai dar 2 cliques em cima aqui, ó, do HD e vai surgir então os arquivos que você tem aí no seu computador. E observem aqui que nós não temos aquela pasta chamada Program Data. Para que ela apareça, vocês vão fazer o seguinte. No caso aqui eu estou utilizando o Windows 10, mas a partir do Windows 8 é basicamente o mesmo procedimento. Observem aqui em cima que nós temos 5 abas, né? Ó, arquivo, início, compartilhar, exibir e gerenciar. Então vocês vão clicar aqui, ó, na abinha exibir, tudo bem? E bem aqui, ó, no seu lado direito você tem opções, ó, que são no caso opções da pasta. Então vocês vão clicar aqui, ó, alterar opções da pasta de pesquisa. Vai surgir aí uma belíssima janelinha, tá bom? E aqui, ó, vocês têm a opção modo de exibição. Então vocês vão clicar aqui. Quando vocês clicarem, eu vou pedir para que vocês venham diretamente aqui na barra de rolagens, tá? Até chegar aqui mais ou menos no meio. E olha só o que aparece aqui, ó. Mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas. Então, quando você marcar esta opção aqui, ó, tá? Eu vou pedir para que vocês não mexam em nada nessa janela, apenas nisso daqui, ó. Eu vou alterar, vou aplicar e OK. Olha só quem apareceu aqui, pessoal. A pasta Program Data, tá? E ela é um pouquinho apagadinha, mas ela está aqui agora, tá? Então, quando você clicar nessa pasta Program Data, olha só, logo aqui em cima você tem a pasta Autodesk. Dentro da pasta Autodesk você vai encontrar aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, o Revit 2019. Dentro do Revit 2019 você tem a pasta Templates. E dentro de Templates você tem a pasta Brasil, onde estão então aqueles arquivos, tá bom? Então, no caso, aí no futuro você precisar abrir os seus templates, é interessante que você abra por aqui, ou quando você salvar, você o salve aqui também. Agora, uma dica importante do professor. Quando você vir aqui, ó, no disco local C, é interessante você deixar essa pasta sempre apagada, tá? Porque se você alterar qualquer coisa aqui nessa pasta, pode ser que aconteça algum probleminha aí no seu computador, ou alguns arquivos, ou alguns programas, tá? Então, para efeito de segurança, eu apenas trouxe vocês aqui para mostrar, é interessante vocês voltarem aqui, alterar opções de pesquisa, modo de exibição, desce aqui um pouquinho novamente, ó, e não mostrar arquivos ou pastas, né, ou unidades ocultas. Vem aqui, ó, marca, aplica, OK, tá? Então, ela vai desaparecer daqui, tá bom? Vamos voltar lá para o Revit? Muito bem, então estando aqui de volta no Revit, quando eu vir aqui em arquivo, salvar como modelo, como eu já abri a pasta Brasil anteriormente, então aparecerá aqui, ó, tá bom? Como eu havia comentado com vocês. Lembrando que para salvar dentro dessa pasta, a extensão tem que ser aqui, ó, .rte, tá, pessoal? Que é de template, tudo bem? Não impede, obviamente, de você salvar os seus templates em qualquer outro local do seu computador. Eu apenas estou mostrando aqui para vocês que é o local aí realmente mais ideal, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó, vamos combinar o seguinte, eu vou vir aqui em arquivo, vamos lá, novamente, modelo, e aqui nós vamos dar um nome, então, para o nosso template. Vamos colocar assim, ó, vamos pôr em português, né? Modelo feito pelo usuário, e aqui no final você pode pôr um tracinho, vamos escrever arquitetura, tá bom? Observem aqui, né? Aliás, observem aqui que nós temos aquelas opções de backups que eu havia mostrado para vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, 5. Vou dar um OK. E a extensão é RTE e vou salvar, tá? Então, o nosso template ele está lá. E ele, na verdade, foi uma cópia, né, daquele template default
BRA PTB que eu havia mostrado para vocês, tá bom? Então tá aqui o nosso template, ó, vou clicar aqui em novo, quando eu vir aqui em novo, procurar, olha quem vai estar aqui, ó. Cadê o nosso modelo que nós fizemos? Olha aqui, ó, modelo feito pelo usuário, seleciono ele, clico em abrir, ok, tá aqui o nosso template para a gente trabalhar, tá bom? Deixa eu fechar esse outro aqui. Bom, é o seguinte. Agora nós vamos alterar as unidades de medida do nosso projeto, né? O Revit, como eu comentei com vocês, ele vem meio que padronizado aí para alguns conceitos norte-americanos e também ele vem com alguns conceitos de medidas que a gente precisa alterar. Então nós vamos vir aqui, ó, na aba gerenciar, tá? Vou pedir para que vocês cliquem aqui e nós vamos vir aqui, ó, em unidades do projeto. Bom, aqui é bem simples, o conceito é bem simples. Vamos deixar aqui, ó, disciplina comum, tá? Você tem outras disciplinas aqui, mas a principal é essa daqui que a gente vai utilizar. Observem que aqui nessa janela, aqui do lado de cá, nós temos unidades e do outro lado nós temos o formato. Então aqui, ó, quais são, né, ou qual é o formato que a gente quer das unidades lineares, ou seja, uma medida de uma cota, uma parede ou algo nesse sentido. Observem que está em milímetro, então a gente clica aqui em cima e nós vamos mudar para metros, tá bom? Ó, colocamos aqui em metros. Aqui nós temos o arredondamento, nós vamos colocar 2 casas decimais, ok? E símbolo de unidade, se caso você queira colocar, por exemplo, um M de metro no final da medida, tá? O que não é muito recomendável, a gente deixa assim. Aqui você tem a opção de suprimir zeros à direita, por exemplo, você colocar uma medida 1,50 m, se você suprimir aqui vai aparecer apenas 1,5, ou seja, ele vai apagar aquele zero do 1,50, tá bom? E aqui você tem a opção azul, usar agrupamentos de dígito, tá? Não precisa marcar, eu já mostro para vocês na sequência o que significa isso, tá? Então mudamos aqui, ó, lineares para metros, ok. Observem aqui que aparece então em metros. Aqui nós temos áreas, as áreas elas estão aqui, ó, em metros quadrados, tá? Já é o certo. Volume já está em metros cúbicos. Ângulo já está em grau, já está certinho. Inclinação, observem que a inclinação está em graus também. Então, aqui no Brasil, nós utilizamos como percentual, tá? Porcentagem para telhados, rampas, pisos e algo nesse sentido, tá? Deixo aqui 2 casas decimais e a simbologia é realmente um símbolo de porcentagem, tá? Clicamos em OK. Moeda, e moeda é importante, pessoal, porque aqui no Revit, além da gente apenas modelar, né, o projeto 3D, ele já está gerindo ou podemos gerenciar no futuro aí um quantitativo de materiais, orçamentos e algo nesse sentido. Então a gente vai sim lidar aí com conceitos de valores, tá? Então clico aqui em moeda, deixo 2 casas decimais e ao clicar aqui vocês vão observar que ele não tem o nosso querido cifrão, né, que é de reais aqui no Brasil. Então a gente coloca aqui o cifrão, né, de dólar mesmo, mas que a gente vai saber no futuro que trata-se de dinheiro, tá? De valores. Não, ele não vai fazer a conversão, é apenas para que você, quando olhar lá nas tabelas, você saber que está falando de dinheiro e não de medidas, tá bom? Então, clicamos aqui em OK. E densidade de massa também aqui, ó, é quilogramas por metro cúbico. Agora, na hora que você estiver digitando no seu Revit, ele vem com um conceito de ponto. Por exemplo, se você quiser colocar 1,5 m, você não vai colocar 1,5, você teria que colocar 1,5. Mas aqui no Revit dá para você alterar isso, ó. Você vem aqui e coloca esta segunda opção, tá? E aí nós clicamos em OK, as configurações de medidas foram alteradas, tá? Agora eu vou pedir para que vocês voltem aqui, ó, em arquitetura, vou clicar aqui em parede, tá? Vou clicar aqui na tela, olha só, vou aproximar com zoom, como eu comentei com vocês, e vou fazer uma parede aqui de 2,5 metros. Olha só, clico, ESC. Agora observem só que quando eu selecionar essa parede, vai aparecer aqui, ó, uma cota provisória, olha só, mostrando aqui, ó, 2,5 ou 2,5 metros. Se eu quiser, por exemplo, alterar essa parede, eu dou 2 cliques aqui na cota provisória e coloco, por exemplo, 1,5 metro. Então, coloco 1,5, tá bom? Aperto Enter, ó. A parede já é automaticamente ajustada para o tamanho que a gente digitou. Tudo bem? Esse valor aqui, ó, aparece bem pequenininho, tá? Se você quiser alterar esse valor da cota provisória, vocês vão vir aqui em Arquivo,
Tá? Vai ter uma aula específica somente falando sobre opções, mas dá para alterar aqui, ó. Vocês vão vir em opções, tá? Depois nós vamos vir aqui, ó, em gráficos. E aqui em gráficos, ó, nós temos essa opção, ó, a aparência do texto da cota provisória, tá? Com tamanho 8, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um valor 12, tá? Não altera nada por enquanto nessa janela, tá, pessoal? Vou explicar para vocês depois todos os detalhes, tá bom? Clico aqui em OK. Quando eu clicar aqui agora, ó, observem que a cota provisória ficou aí bem maior, tá? Facilitando realmente a nossa visualização. Tudo bem? Pessoal, nós fizemos uma alteração, não foi? Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós vamos vir aqui, arquivo, salvar como modelo e vamos salvar em cima do que a gente havia feito, ó, modelo feito pelo usuário, tá? E salvar. Aí, obviamente, que ele vai dar um conflito, ó, o arquivo modelo feito pelo usuário, arquitetura, já existe. Deseja substituir o arquivo existente? Sim, então, nós vamos subscrevendo, né, em cima deste arquivo, tá bom? Olha só, ela aparece aqui a paredinha. Se você vir aqui em arquivo, novo, procurar, vou pegar aqui o default, ó, default, abrir, ok? Vocês vão observar, ó, que não tem a paredinha, tá bom? Agora, por exemplo, se eu vir aqui em arquivo, novo, procurar, e vamos clicar aqui, ó, modelo feito pelo usuário. Observem que ele já gerou um backup aqui para nós, ó, tá? Ele vai gerando esse backup, mas para nós o que vale é esse daqui, ó, tá bom? Eu seleciono, abrir, ok, vocês vão observar que aparece aqui a paredinha que a gente fez, ó, tá bom? Apenas de exemplo. Deixa eu fechar aqui esses outros níveis, que eu quero apenas esse daqui, tá? Que é o que a gente fez as configurações, ó. Gerenciar unidades do projeto, ó, já vai estar então com as unidades que a gente pré-configurou, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre espessuras de linha. As espessuras de linha, pessoal, aqui no Revit é um conceito bem importante, tá? Eu vou, obviamente, voltar nesse assunto aí com vocês na sequência das aulas, porque muitos usuários, obviamente, quando está trabalhando com o Revit, são usuários que já no passado aí não tão muito distante, trabalhou muito com o AutoCAD, ou de fato ainda trabalha bastante com o AutoCAD, e traz o conceito de layers, né? Traz aquele conceito de camadas lá do AutoCAD. Aqui no Revit, pessoal, a gente não trabalha com layers nem camadas, tá bom? Não se assuste, porque o que acontece? O programa ele já interpreta o que você está visualizando. Ou seja, se você está vendo uma parede em vista, aquela parede em vista vai ter uma determinada espessura. Se você vê aquela parede já em corte, o próprio programa já define a espessura de linha que você quer quando ela está em corte. E assim sucessivamente, tá bom? A gente dá para trabalhar com cores diferentes? Também dá. Mas, na verdade, ele não trabalha com o conceito de linhas. São elementos sólidos realmente, são maciços. Você vai entender um pouquinho mais para frente. Contudo, na hora que você vai produzir as pranchas de desenho e vai produzir a parte gráfica, essa parte gráfica ela é determinada através de normas técnicas para desenhos técnicos. Então, as espessuras de linhas elas são necessárias no conceito do uso gráfico, tá bom? Na hora que você vai levar para as pranchas. E como é que a gente sabe quais são as espessuras de linhas? Bom, primeiramente eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, na abinha gerenciar, tá bom? Configurações adicionais e aqui nós temos, ó, espessuras de linhas. Olha só, vou pedir para que vocês cliquem aqui. E aí vai aparecer uma janela. Essa janela, pessoal, ela tem 3 abas, ó, espessuras de linhas do modelo, espessuras de linha de perspectiva e espessuras de linha de anotação. Então, entende-se o seguinte, que aqui, ó, nesta primeira janela ou nessa primeira aba, nós temos todas as informações de espessuras de linha da parte gráfica do projeto, tá? Aqui nós temos as espessuras de linha quando você está vendo o projeto em 3D e espessuras de linha quando você está vendo anotações, tá bom? Então, o conceito geral aqui é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa tabela, que a gente vai meio que voltar nesses assuntos nas próximas aulas e é interessante que vocês entendam o conceito desde agora. O Revit ele traz por padrão, pessoal, 16 formatos de linha. Olha só, descendo aqui na barra de rolagens, você tem aqui 16 formatos. Esse lado de cá, pessoal, é um número fixo. Ou seja,
quando eu falar para vocês, pessoal, vamos colocar uma linha com espessura 3. Então, entende-se que o tamanho 3 são essas medidas que estão aqui do lado, tá bom? Ah, pessoal, vamos colocar aqui essa parte do nosso desenho com a espessura 10. Então, quando tiver o valor 10, estes são os valores em milímetros, das linhas, tá bom? Obviamente que essas medidas aqui são variáveis, ou elas vão se sofrendo variação conforme a escala do projeto. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Por exemplo, a linha 3, ou linhas de espessura 3, numa escala 1/10, ela tem 0,35. Quando vai para uma escala 1/50, é 0,5. Quando vai para uma escala 1 por 100, aqui no caso é 0,25. Ou seja, então essa tabela ela já é pré-definida, ok? Para cada escala. Porque o que acontece no Revit? O Revit, pessoal, ele é o seguinte. Na hora que a gente está modelando, a gente não se preocupa com escala. A gente vai fazer o nosso projeto na escala 1 por 1. Normal, do jeito que você pensar, uma parede de 3 metros. A gente vai fazer uma parede de 3 metros. Vamos fazer uma porta com altura de 2,10. É 2,10, tá? Por quê? Porque depois, lá na frente, quando a gente quiser alterar a escala, em um simples clique, em um simples clique, a gente vem aqui e altera a escala que a gente quer. Olha só que maravilha. Então, a gente não se preocupa com isso aqui no Revit. Por isso que ele é um programa muito bom nesse sentido, porque, na verdade, você vai modelando sem se preocupar e aí depois você terá suas pranchas na escala que você quiser, tá bom? E na hora que você altera, obviamente, as escalas, por exemplo, você fez lá uma parede que vai aparecer na parte gráfica com linha 3. Quando você alterar aqui as escalas, essas serão as espessuras que irão aparecer, tá? Essas espessuras, pessoal, elas estão meio que por padrão, mas se você quiser, você pode selecionar aqui e personalizar ou alterar as medidas aqui, tá bom? Conforme a necessidade aí do seu escritório. Em um primeiro momento, eu recomendo não mexer em nada aqui, porque já é meio que um padrão bem legal aí para a gente trabalhar aqui com o Revit, tá bom? Aqui depois você tem espessuras de linha para perspectiva e a anotação. Também não recomendo mexer, tá bom? Por que eu trouxe vocês primeiramente nesta janela, pessoal? Porque depois, quando a gente for fazer outras configurações, serão apresentados para vocês esses valores aqui, de 1 a 16, tá bom? Aí vocês vão entender para que servem. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Pessoal, vamos fazer uma parede de valor 10, vamos fazer uma parede ou uma linha de valor 12 e assim sucessivamente, tá bom? Quando você quiser fazer uma pesquisa, então você volta aqui nessa janela para entender a espessura de linha, tudo bem? Bom, agora, outra coisa importante, pessoal, que nós temos aqui no Revit também, é como que a gente visualiza os elementos que aparecem na área gráfica, os objetos, podemos dizer assim. Eu comentei agora há pouco com vocês que a gente consegue fazer a distinção entre linhas, tá? Eu apenas fiz uma introdução, mostrei para vocês alguns conceitos, tá? Mas vocês vão entender na prática, no decorrer das aulas, esses conceitos das linhas. Mas as linhas, elas são importantes porque elas vão fazer os desenhos. Então, o objeto que aparece aqui também na área gráfica, ele é muito importante, ou o modo como ele vai aparecer aqui na área gráfica, tá? Eu vou pedir para que vocês venham aqui também, novamente, em gerenciar, e nós vamos ir aqui, estilo do objeto. Quando vocês clicarem aqui, vai surgir também uma bela de uma janela, e essa janela aqui tem algumas informações importantes. Olha só, objetos do modelo, então é os objetos que serão inseridos no projeto. Objetos de anotação são textos, cotas, linhas de chamadas, eixos e assim por diante. Objetos do modelo analítico são elementos que vão fazer partes aí, que vão dar informações de fundações, de partes estruturais e algo nesse sentido. E objetos importados, que são realmente objetos quando você traz, por exemplo, uma planta ou um desenho de AutoCAD, tá bom? Então vejam só que legal, aqui em objetos do modelo, nós temos a categoria, olha só, em categoria nós temos ambiente, armadura, bandejas de cabo, colunas e assim por diante. Nós temos várias coisas aqui, Vamos ver se a gente encontra, por exemplo, paredes,
Vamos descendo, descendo. Olha aqui, ó, paredes, tá? Quando você clicar, você tem paredes com arestas comuns, extrusão ou linhas ocultas. Agora observem só que legal aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, do lado do nome parede, nós temos aqui em cima, ó, espessura de linha. Olha só, pessoal. Então, o Revit ele não coloca os valores em milímetros aqui, ó. Ele coloca dizendo que a parede, ó, em projeção, observem esse detalhe, ó, em projeção, tá? Ou seja, quando você está vendo a parede em vista ou, por exemplo, em uma perspectiva. Então, ela aparece com o valor 1, ou seja, é uma linha fina. Na hora que você desenha a parede, o desenho da parede, ou seja, o estilo do objeto parede, ele vem com a espessura 1, que é aquele valor que eu mostrei para vocês, que sofrem as variações conforme a escala, tá? E esta mesma parede, quando ela é cortada, ou seja, quando você está vendo ela em planta ou vendo ela em corte, aí, olha só, a espessura de linha já aumentou, passou para o valor 3 aqui, ó, tá bom? Então, é para isso que serve estas opções. Então, obviamente, no decorrer aí dos seus estudos, no decorrer do seu uso do Revit, você vai entender que você tem vários elementos, ó, e que eles têm uma variação. Olha só, aberturas de shaft, né, que são aqueles vãos para descer dutos, fiação e parte elétrica, em projeção é o valor 1, só que em corte ele não aparece. Ó. Observem que alguns são bloqueados aqui em cinza, tá? Mas muitos deles, ó, dá para você configurar. Voltando aqui, ó, em paredes, então nós temos, ó, paredes, olhando em vista é 1, olhando em corte é 3. A cor da linha aqui, ó, a cor da linha está com uma cor preta. Mas eu quero, por exemplo, que as paredes apareçam em vermelho. Então, eu venho aqui, ó, clico novamente e aí eu coloco vermelho, ok? Toda vez que eu desenhar uma parede, ela vai aparecer aqui, ó, com a cor vermelha, tá? Eu fiz apenas essa alteração para mostrar para vocês, ó. Vou aplicar, ok. Olha só a minha parede aqui, ó. A linha, ela tá aqui, ó, praticamente vermelha. Observe que está apenas uma linha fina. Eu estou fazendo aqui o desenho em planta, não é? Ela teria que estar um pouquinho mais grossa. Então, observem aqui em cima, ó, que eu tenho opções de linhas, ó. Quando eu clico aqui, pessoal, ele mostra a real espessura da linha que será impressa, que é, no caso, aquele valor 3, tá bom? Então, na hora que você estiver desenhando, ó, por exemplo, eu vir aqui, ó, em parede, vou selecionar aqui, ó, em propriedades, uma outra parede diferente, deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, interior. Aí eu vou fazer aqui a minha parede. Observem que ela aparece, ó, bem espessa, né? Vou apertar o ESC e ESC. Por quê? Porque aqui é aquele valor que aparece lá da espessura de linha. Para que o desenho não fique muito poluído, né, ou muito cheio com essas linhas muito grossas, eu venho aqui, ó, e clico nesta opção aqui, ó, linhas finas. E aí aparece a linha apenas para efeito de modelagem, tá bom? Mas o que vai valer é isso daqui, ó. Vou clicar em gerenciar, estilo do objeto, ó, objetos do modelo, vou descer aqui um pouquinho, e olha só, paredes, tá? Então, o que vai valer em planta é esse valor aqui, ó, tá? Aí ela fica fina lá na tela, porque eu apenas ocultei aqui, ó, coloquei linhas finas para facilitar realmente o desenho, tá bom? Então, aqui eu altero, por exemplo, a cor. Vou voltar para o preto, pessoal, que é o mais convencional para o desenho de paredes, tá? Ok? Observem aqui, ó, padrão de linha, tá com um padrão sólido, mas se eu quiser, por exemplo, colocar uma linha ali, centro, linha de eixo, oculta, pontilhada, tracejada, então eu faço essa alteração aqui. Linha de parede é realmente sólido. E aqui o material, aparece a palavra pré-definido. O que significa isso, pessoal? Que os materiais do elemento parede serão feitos na hora que nós estivermos criando a parede. Ou seja, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês que nós vamos clicar aqui em arquitetura, vamos criar uma parede na vida real. Ou seja, colocando ali realmente o que é dentro da parede, o bloco, a argamassa, por exemplo, depois uma cerâmica ou uma textura e assim por diante. Então, é por isso que aparece a palavra pré-definido aqui, ó, de materiais. Ou seja, a parede ela pode ser feita de vários tipos de materiais, de vários tipos de revestimentos. Tudo bem?
Bom, o conceito geral é esse, o importante é que vocês entendam assim, em um primeiro momento. Ó, vou clicar em aplicar para colocar aquela cor preta nas paredes, tá? Ó, voltou aqui. O interessante é vocês entenderem o seguinte, então, vindo aqui em gerenciar, olha só, espessuras de linhas, aqui ó, você tem os valores que eu comentei com vocês, ó, de 1 a 16, ó, aqui observem o valor 3, tá bom? Ou seja, na hora que eu coloquei aqui o valor 3, o nosso desenho está na escala 1 por 100. Então, olha aqui na tabelinha, ó, valor 3, 1 por 100. Olha aqui, ó. Então, a minha espessura de linha é 0,25, tá? Então, essa tabela mostra os valores de 1 a 16 com as suas respectivas escalas. E vindo aqui, ó, em gerenciar estilo do objeto, por aqui você vê o comportamento que o objeto vai ter com relação à parte gráfica, tá bom? Olha só. Eu tenho aqui então todos esses elementos que obviamente a princípio a gente não vai alterar nada, tá bom? Possivelmente se precisar fazer alguma coisa ou outra, a gente vai mexendo aí durante as aulas. Tudo bem? Bom, eu vou apagar somente esta parede daqui, vou deixar essa pequenininha aqui na tela, tá pessoal? Para a gente distinguir que é o nosso template que nós criamos, tá bom? Bom, então eu vou salvar aqui novamente, né? Para efeito aí de desencargo de consciência, ó, salvar como modelo. Vou salvar então aqui, ó, como modelo feito pelo usuário, ó, seleciono, salvar, sim, tá aí o nosso template que a gente vai utilizar na sequência das aulas. Como eu comentei, é um template meio cru ainda, a gente vai depois enriquecendo ele aí de informações, tá? Pessoal, então na próxima aula eu já peço para que vocês já deixem aí tudo prontinho, tá? Já deixe o seu Revit tudo bem ajustado, bem instaladinho, porque a gente já vai começar então a produzir o nosso projeto. É uma aula imperdível, porque vocês vão entender como trazer para cá as pranchas, tá? Existe um conceito bem específico, eu vou mostrar para vocês como trazer a planta, como trazer já as vistas, já trazer os cortes, já trazer tudo para cá, que vai facilitar em muito aí a nossa modelagem 3D, a nossa modelagem do modelo, tá bom? Pessoal, muito obrigado então pela atenção, aguardo vocês aí firmes e fortes, tá? Na sequência aí das nossas aulas. Tchau, tchau, pessoal!